Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HGRU, que soltou seu relatório gerencial, e também um fato relevante onde ele informou que fez uma venda que gerou 0,84 centavos de lucro por cota. Pessoal, se vocês querem saber mais, me acompanhem nesse vídeo. A gente vai tratar um pouquinho aqui do relatório gerencial, já chega nessa parte do lucro, tá bem? Bom, no relatório gerencial aqui, então logo de início, o gestor ele já comenta que o fundo apurou uma receita total de mais de 21 milhões no mês de dezembro, que dá 1,02 por cota, mas ele informa também que esse resultado foi impactado extraordinariamente pelo um lucro proporcional relacionado ao recebimento das parcelas de venda de várias lojas pernambucanas e aproximadamente 3,9 milhões de lucro, que foi esse resultado extraordinário que dá 0,21 por cota. Aqui ele traz um quadro comparativo de como o fundo evoluiu de 2021 para 2022, subiu aqui quase 31% no seu rendimento médio, lembrando que esse fundo ele costuma pagar mensalmente um valor que ele tem certeza que ele consegue manter e no final do semestre ele consegue dar uma distribuição sempre extraordinária. Aqui então ele comenta que em dezembro ele distribuiu R$ 2,00 por cota, que é esse rendimento extraordinário. Importante destacar que o fundo ainda possui 0,58 centavinhos por cota de saldo de resultado acumulado de períodos anteriores, que é aquele valorzinho que o fundo consegue reter dos 5% semestre a semestre. Bem interessante aqui o gestor trazer os planos para o futuro. Então, para 2023, dado o momento de mercado, a visão do time de gestão é para melhorar a qualidade do portfólio. Isso envolve planos de desinvestimento e investimento. Na frente de desinvestimentos, buscaremos concretizar ainda algumas vendas de ativos da carteira para o público do varejo, isto é, em geral ativos individuais vendidos para pessoas físicas ou jurídicas. Nas compras, manteremos o foco em operações no atacado, negociadas diretamente com futuros inquilinos ou desenvolvedores imobiliários, como já costumamos realizar. Então é a mesma estratégia, compra vários imóveis em um pacote só e depois vai vendendo um a um. Essa estratégia já se mostrou acertada. Aqui abaixo ele traz uma tabela e mostra quanto foi o lucro extraordinário que o fundo conseguiu com essa tese. Além disso, temos o grande desafio, que é a recente aquisição do Dutra 107. Apesar de um bom perfil técnico, a localização em frente à rodovia, o imóvel precisará de alguns investimentos. E o time comercial também tem o foco em aprimorar o mix de locatários, reduzir a vacância física que tem no imóvel. Eles entendem que compraram o Dutra 107 em um preço bem abaixo do valor de reposição. Mais abaixo tem mais informação sobre esse ativo, eu já volto a comentar com vocês. Aqui está a tabela que eu comentei. Então, como informado no relatório de abril de 22, o time pretendia vender 150 milhões, com um lucro na média de 30%. O fundo conseguiu vender 164 milhões e teve um lucro de mais de 46 milhões. Isso gerou 2,71 por cota. Foi até interessante ele fazer essa tabela, porque foi tanta venda de lojas pernambucanas que a gente começou até a se perder. Aqui ele comentou alguns fatos relevantes que ele soltou no finalzinho do ano. Então, em 22 de dezembro, ele fez a venda da loja Assis. Essa venda gerou um lucro de 0,07 centavinhos por cota. E o preço de venda do imóvel foi 40% superior ao valor investido, 34% superior ao último laudo e 38% superior ao laudo de aquisição. O fundo vai deixar de receber 0,001 por cota. Então aqui, mais uma vez, a tese da gestão se comprovando. O Bruno, que é o gestor, ele comenta muito que o fundo está mal precificado justamente porque ele vê mais ativo nos valores que ele vê mais valor nos ativos que ele tem dentro do fundo e ele tem comprovado isso com as vendas. Tem também a venda de uma loja de Taubaté que gerou 0,12 centavinhos por cota, novamente 40% superior ao valor investido, 20% superior ao laudo do imóvel em 21 e 14% superior ao laudo de aquisição de 22. A taxa interna de retorno da operação foi de aproximadamente 23,5% e com a venda, o fundo deixará de receber 0,002 por cota. Então, o fundo ele tem conseguido fazer essas vendas, destravar um lucro bem considerável e ainda antecipa esses recebimentos. Né? Ele deixa de receber, mas como se ele tivesse antecipado vários e vários anos do aluguel. Voltando a falar da aquisição, o fundo comprou então esse ativo Dutra 107, o valor da compra foi de 73 milhões,
Tem ali uma parcela com recursos próprios, que é de mais ou menos aproximadamente 33 milhões e meio, e tem um CRI de mais 39 milhões e 600 mil aproximadamente. Esse CRI ele é um prazo de 15 anos e tem uma taxa IPCA mais 6,5. Uma taxa ok, um pouco cara, mas ok para o período atual. O fundo ele informa que com essa estrutura de compra desse ativo, ele conseguiu um cap rate de início de 10,5 no investimento. Então, um cap rate bem interessante. Falando um pouquinho do imóvel, ele diz o seguinte, que é um ativo de varejo, concebido no formato Power Center, contando atualmente com 10 locatários. Tem ele mais de 21 mil metros quadrados, tem 16.800 de área ocupada e 4.600 de área vaga. Essa informação é importante porque nessa área vaga tem uma RMG, como a gente vai ver abaixo. Bom, dos locatários que ocupam o imóvel, destacamos 4 lojas âncoras, atualmente operadas pelos inquilinos Leroy Merlin, Cobasi, Mobile e Open Box, que são mais de 14.400 metros quadrados do imóvel ocupado por essas 4 empresas, que representam 92,5% das receitas contratadas no imóvel. Por isso que a gestão, ao meu ver, acertadamente foca em tentar melhorar o mix de inquilino para conseguir diluir em mais locatários essa renda. Não que esses 4 inquilinos sejam ruins, longe disso, são 4 grandes empresas, mas é sempre bom diversificar. A RMG que eu comentei acima é relativa a essa área que foi comprada e não estando ocupada. Então, o imóvel ele vai fazer jus a 2 valores, um deles de 4.850.000 em 6 parcelas, dentre 23 e 25, e 2.800.000 em 4 parcelas, entre janeiro de 23 e julho de 24. E aqui é importante lembrar que caso alguma área venha a ser locada, a curva de pagamento devido pelos vendedores será alterada a fim de refletir a situação real das áreas com vacância financeira. E aqui ele coloca que esse valor representa aproximadamente 4 centavinhos por cota. Então, bem interessante essa estrutura, fica boa para as duas partes e traz um pouco mais de estabilidade para o fundo. A alavancagem, a gente pode ver que o fundo ele é muito pouca, né, muito baixa, e eu me lembro que quando o fundo alavancou para conseguir fazer a compra da Pernambucanas, ele sofreu um pouco, porque quem é cotista desse fundo gosta de mais previsibilidade, mas se mostrou acertada, a gestão conseguiu extrair bastante valor. Aqui é uma tabela interessante, é um gráfico que mostra o eventual consumo de caixa anual necessário para fazer frente às amortizações das dívidas. E eles têm essa linha, como se fosse uma linha d'água aqui em amarelo, que representa os 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, dado que esse seria o capital remanescente do mínimo que o fundo deveria distribuir aos cotistas nos termos da regulamentação vigente. Uma vez que no pior cenário o fundo não tenha caixa disponível, este limite de 5% de resultado poderia ser usado para cumprir as amortizações. Então a gente vai vendo aqui que a partir de 2028 se iguala, em 2029 para frente ele consegue ter essa retençãozinha aqui dentro dos 5%. Pessoal, já vou comentar com vocês sobre o lucro de 0,84 centavos, já estou chegando aqui no final, mas se vocês estiverem gostando, deixem um like, comentem, se inscrevam e lembrando, tem um grupo de Telegram criado com o intuito de nos ajudarmos, esse canal quer ser 100% pró-cotista e lá é o melhor local para a gente se ajudar, tá bem? Ele comenta aqui que em 2022 eles tiveram de relevante uma negociação, que foi com a Estácio, que teve um desconto, mas manteve o locatário. E para 2023 o principal objetivo, como dito acima, é o Dutra 107. Tem aqui a DRE, que a gente já comentou. Tem aqui a rentabilidade do fundo, então é um fundo que conseguiu se distanciar bastante do fundo jovem, do IFIX. A liquidez do fundo é excelente, não tem nem o que falar. A composição do patrimônio líquido a gente consegue ver aqui que ele tem grande parte imóveis. Ele tem participação nesse fundo, que praticamente só investidor qualificado que participa. Tem um pouquinho em FIIs, um pouquinho em CRIs. Ele tem aqui a questão do passivo, né, que ele tem que pagar, da dívida, da alavancagem. Tem aqui as parcelas a pagar, bem interessante, com bastante clareza. Ele coloca aqui os prazos, os ativos, a gente consegue ver como que o fundo é diversificado, tem muitos ativos, ele vai conseguir extrair muito valor ainda das vendas desses ativos. Aqui o fundo tem 20% de reajuste já no primeiro trimestre, então para abril, maio a gente consegue
imaginar um aumento da renda base, dos 82 centavinhos, talvez 86. Esse aí é mais ou menos a minha expectativa. E aqui no final do ano tem bastante parte também do reajuste. Lembrando que o fundo tem só 20%, pouco menos de contrato típico, muito contrato atípico. Então, o fundo é realmente para quem não quer ter dor de cabeça. Lembrando, pessoal, carteira imobiliária tem que ter de tudo. Você tem que ter imóveis, fundos de tijolo, que são fundos que tenham mais tranquilidade, como o HGRU, o KNRI, enfim. E você tem que ter ali também fundos de papel e um pouquinho de fundos mais apimentados. Mas é importante sempre ter fundos desse tipo, como o HGRU. Lembrando que não é recomendação de compra, tá? Só estou fazendo aqui um comentário com vocês do que eu faço na minha carteira. Vamos ao fato relevante. Então, o fundo está aqui, fato relevante. Ele informou que a conclusão do negócio que ele iniciou lá no fato relevante de maio, ele concluiu então a venda de um direito de compra de um imóvel. Para quem não lembra, no fato antigo fica mais fácil de explicar, mas o fundo basicamente ele tinha direito a comprar um imóvel e ele vendeu esse direito. Então, como ele efetivamente não gastou comprando o imóvel, tudo que ele recebeu agora nessa venda desse direito é lucro, tirando ali os custos de escrituração e advocacia, advogados, enfim. Aqui ele mostra a estrutura de como foi feito esse pagamento, lembrando que teve um desconto do valor inicial, mas o que interessa para a gente é o seguinte, o fundo efetivamente teve um lucro muito grande, pelo motivo que eu disse, e que vai gerar 0,84 por cota. Como o pagamento ele vai ser parcelado, o fundo ele vai recebendo esse lucro ao longo do tempo. Mas não deixa de ser um negócio assim sem precedentes, fantástico. O fundo conseguiu colocar mais de 15 milhões de lucro no bolso sem nem comprar o imóvel. Para isso ele deixou de fazer jus ali do recebimento da alocação do imóvel, que seria de um centavinho, mas é um lucro abissal, assim, sem precedentes. E esse negócio foi concluído, então mais uma vez o HGRU destravando o valor, colocando lucro no bolso do seu cotista. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, se inscrevam, me informem como eu posso melhorar. Estou tentando aqui me esforçar para trazer vídeo todo dia para vocês. No mais é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço.